Olá, 2022 começou e o Resenha Cast está de volta. Hoje, em nosso episódio número 12, temos o prazer imenso de receber Mariana Rocha, advogada, especialista em direito empresarial, em direito digital com ênfase na proteção de dados. Não sai daí, roda a vinheta. Depois de um longo recesso, enfim, a gente está de volta, né? Estava com saudade, talvez você também estava com saudade, esperando aí assuntos. E hoje a gente iniciou 2022 com uma convidada ilustríssima, como o Hugo já apresentou, para falar de um assunto importante demais, de conhecimento talvez de poucos, talvez você já tenha ouvido falar dessa sigla, LGPD. Mariana, para começar esse papo, explica para a gente o que é LGPD. Inicialmente, agradeço o convite, de vocês estar aqui nessa noite tratando de um assunto tão importante que muitas pessoas ainda não disseminaram nessa cultura da proteção de dados. A LGPD, ela significa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vem com a preocupação de resguardar a proteção à privacidade das pessoas e controlar como vem sendo realizado o tratamento de dados. O tratamento de dados diz respeito à coleta, o armazenamento, o compartilhamento e o descarte dos dados pessoais dentro das incorporações, das empresas. E isso é um tema muito atual, né? A gente tem visto isso, apesar dos nossos dados estarem espalhados aí há muito tempo, essa regulamentação é muito atual. A gente tem visto essa sigla vir muito em evidência agora recente, no último ano para cá. Por que isso? Isso, por quê? Porque embora a LGPD tenha sido publicada em 2018, ela teve um período para que as pessoas se conhecessem, a legislação, veio a pandemia e aí esse período foi prolongado. E aí dentro dela foi especificado que a partir de agosto de 2020 é que poderiam ser aplicadas as sanções e penalidades em caso de descumprimento. Então, de 2018 a 2020, serviu para a gente conhecer a legislação, qual era o propósito dela, implementar uma cultura de proteção de dados. E aí sim, a partir de 2020, todo mundo já deveria estar adequado, porque dentro de uma razoabilidade era um tempo interessante para se adequar. Mariana, eu acho que uma dúvida que as pessoas têm, a gente começa a falar sobre o assunto, sobre proteção de dados, e talvez tenha uma dúvida, que é uma dúvida minha, uma curiosidade, na verdade, talvez seja a curiosidade do público. Isso aí ficou mais em evidência no mundo inteiro, depois daquele vazamento de dados, bem conhecido do Facebook, enfim, que tem até filme, seriado em relação a esse vazamento de dados do Facebook, processos, o Zuckerberg talvez esteja respondendo sobre isso até hoje. Depois disso aí, aconteceu realmente essa discussão mundial? Sim, de fato, os casos mais emblemáticos no cenário mundial foi a questão da eleição de Donald Trump, que ele se associou ao Facebook, se aliou, a palavra correta é essa, ao Facebook. E aí a gente adora, responder uns questionários por aí pelo Facebook. Quem é você no rolê? Quem gosta mais de café? Seu signo combina? A gente vai dando um bocado de atualizações que nem percebe. E aí a gente vai lá dando um monte de check. Meu signo é esse, acontece isso na minha vida, eu gosto de fazer tal coisa. E na verdade o que era que o Facebook queria? Ele queria traçar, perfis comportamentais das pessoas. E aí ele passava esses perfis para Cambridge Analytica, que era a empresa contratada por Donald Trump pelas eleições para o marketing da campanha dele. Então, o que era que acontecia? Se eu, Mariana, 32 anos, feminista, tinha um perfil mais traçado para uma inclinação política, ele mandava algumas notícias de Donald Trump que fossem me agradar e mandava para mim, E aí, se outra pessoa já é mais conservadora, já é mais isso, já é mais aquilo, então o marketing direcionado nesse perfil criava outras condutas de Donald Trump, ia buscar na história política dele, enfim, e direcionava para esse público. E aí a gente consegue entender a invasão que aconteceu na privacidade das pessoas e, querendo ou não, a gente tem o conhecimento que houve uma manipulação da democracia.
em virtude desse vazamento, compartilhamento de dados e invasão da privacidade das pessoas. E não existia nenhuma lei que regulamentasse isso. Exatamente. Apenas legislações relacionadas a consumo, né? Então, não direcionadas efetivamente à proteção de A dados. dados especificamente. Exato. E Mariana, é interessante essa conversa que a gente está tendo de ser uma novidade, né? Embora não seja uma novidade, como você disse que a lei é de 2018, mas foi normatizada em 2020, não é isso? A questão das sanções e penalidades podem ser aplicadas desde 1º de agosto de 2020. Né? E escutei de amigos meus, né, que na verdade, agora você não pode ter mais aquela lista, você não pode armazenar mais nada, então na verdade não é uma proibição, né? É uma regulamentação, na verdade é um conjunto de regras que ali ele estipula direitos e deveres para as partes que estão ali envolvidas em relação aos dados, não é isso? Perfeitamente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para impedir o trabalho, né, de todo mundo, as relações negociais. Ela veio apenas para regulamentar uma situação desenfreada. Afinal de contas, me diga se você não ia na farmácia, deixava lá o seu CPF, você pode fazer isso ainda, né? Em troca de desconto. Porém, do nada, você começava a receber um monte de propaganda, né, de desconto, mas no momento que você passou aquele seu CPF, não era com aquela finalidade que você buscava. Você não queria receber um monte de propaganda no seu telefone, no seu e-mail. Você queria receber o desconto daquela compra. Acaba sendo uma invasão, né? Exatamente. Então, algo que deveria ser bem simples e respeitado, naquele momento não é. Na verdade, quem são os grandes afetados assim, em relação à LGPD? Bem, todas as pessoas jurídicas, independente delas serem privadas, de direito privado ou de direito público, associações, instituições filantrópicas, igrejas, enfim, todas elas precisam se adequar à legislação. E além disso, as pessoas físicas, mas quais delas, né? Eu, Mariana, se não estiver falando do meu lado profissional, eu não preciso me adequar à legislação. Mas, a partir do momento que eu sou Mariana, consultora na área de proteção de dados e advogada, que eu desenvolvo uma atividade econômica, eu preciso me adequar à LGPD. E aí, entrando um pouquinho no mercado imobiliário, da mesma forma, além das imobiliárias, das incorporadoras, construtoras, a depender do formato de trabalho do corretor, ele também precisa ser adequado à LGPD, mesmo como profissional autônomo. Exato, Mariana. E a gente recebe muito isso, né? Então, assim, no nosso dia a dia, no nosso fechamento, né, nas nossas negociações, a gente recebe muita informação dos clientes, né? Então, informações confidenciais, dados bancários, dados pessoais. E a gente precisa ter um cuidado, né? Não só no armazenamento dessa informação, como também no descarte, né? Exatamente. E toda essa preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem em virtude da criação de uma agência reguladora, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Pela sigla a gente vai conhecer como ANPD. E ela vai ter esse perfil de fiscalizar, de regulamentar e de impor sanções e penalidades em caso de descumprimento. Certo. Já pegando esse link aí de sanções e penalidades, existe alguma... Porque a gente sabe que a maioria das sanções, ela vem... O que antecede as sanções são as notificações. Existe forma da empresa ser notificada ou ela já cai na sanção, já cai pela questão do descumprimento das normas? Não, existem várias formas de sanções. A começar pela advertência, que normalmente a NPD, por ser algo novo, ela vem, observa como é que está aquela corporação, né? E aí verifica que houve algum problema relacionado ao tratamento de dados, né? O tratamento está sendo feito de uma maneira irregular. E aí ele adverte inicialmente, para que a pessoa tenha X dias para organizar aquela situação, para se adequar. Isso, com relação àquela situação. E talvez ela vai dar um tempo maior. Mas além da advertência, quando passa desse tempo, podem surgir multas diárias em caso de descumprimento. Olha, já fui, já te adverti, você não se adequou. Então agora, durante 60 dias, você vai ter que se adequar, senão vai ser imposição de multa diária. E às vezes vai passar esse período, você vai continuar sem se adequar. E eu acho uma das sanções mais preocupantes é a publicização da infração, né? Vem uma pessoa numa imobiliária, numa incorporadora, numa construtora e verifica que o seu
o tratamento de dados está sendo feito de uma maneira irregular. E aí ele denuncia, né, essa questão, e aí a NPD pode utilizar como uma das formas de sanção publicizar essa informação, ir lá para o jornal e dizer, olha, a construtora X está vazando dados. E quem vai confiar numa empresa que tem esse carimbo, né, de Onde vazar está o a dado? credibilidade da empresa? Exatamente. Então, uma coisa que eu gosto muito de dizer, Muito forte. a LGPD, além de você estar com a sua empresa adequada à legislação, que já gera uma confiança maior com o consumidor, com aquele cliente que vem te buscar, é um diferencial competitivo. Sem Porque dúvida. hoje em dia, ninguém vai te contratar se você não preserva os dados das pessoas e você não observa a legislação. Mariana, quando a gente fala de adequações, quais são as orientações gerais que você dá para corretores, para imobiliárias, em relação a sites, talvez precise de alguma adequação, algum informativo ali? Eu já vejo, é comum você entrar em algum site, quando você vai lá e clica, você autoriza os cookies, e ali nas informações dos cookies, ali tem dizendo que vai ser armazenado alguns dados, você autoriza ou não. É por aí que a gente fala de site? Pronto, o que acontece hoje em dia, qual é a palavra-chave da Lei Geral de Proteção de Dados? É o consentimento. Tudo pode, se o titular de dados, nós, pessoas físicas, autorizamos, permitimos aquela situação. Então, por exemplo, as imobiliárias que têm os seus sites, né, como captação de clientes, digamos assim. Naquele momento de cadastro inicial, a gente precisa destacar, olha, você quer receber novidades sobre os nossos empreendimentos? E assim sucessivamente. A gente pode mandar um e-mail, a gente pode fazer uma ligação, coloca aqui o seu telefone, e aí sim a gente pode começar a armazenar, coletar todos esses dados e armazenar e criar um banco de dados de acordo com a LGPD. Perfeito. Tem outra coisa que é muito interessante sobre dados, é normal, é comum no mercado imobiliário, quando tem algum proprietário tentando vender algum imóvel, é normal, é comum nós solicitarmos ao proprietário informações de IPTU, informações de escritura, e é normal a gente pegar essa informação e inserir no nosso CRM. Qual a orientação? A orientação é fazer essa inserção dos dados no CRM só após a concretização do negócio, ou eu já posso pegar essa documentação e já inserir esses dados ali no meu CRM? Além do consentimento, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê algumas situações em que os dados podem ser coletados, armazenados, compartilhados, né, até o seu descarte, mesmo que não obtenha o consentimento do titular de dados, certo? Uma delas é com relação ao cumprimento de lei. Então, por exemplo, nesse seu exemplo, né, em virtude de existirem dados públicos e tudo mais, então você está cobertado pela legislação de armazenar aqueles dados. Perfeito. Verdade. E você vê, a gente até falou sobre isso em alguns episódios, sobre a coleta de documentação, né, Valdomiro? Sobre o receio, na verdade, de muita gente de nos fornecer a documentação antecipadamente. Isso, Talvez... aí com relação a isso, a base legal que a LGPD traz é execução de contrato. Mas eu digo, talvez a LGPD traga, no meu ponto de vista, ela vem agregar. Porque assim, se aquela pessoa que está contratando sua empresa sabe que você está adequado, que a sua empresa está adequada, né, a seguir aquelas normas, talvez ele não tenha mais aquele receio. Vai ficar mais tranquilo. Né, vai ficar mais tranquilo, pô, a empresa Ele está adequada e tal. Porque na hora do contrato a gente recebe tudo, a gente tem que receber, na verdade, Isso. né? Mas muitas pessoas ainda tem resistência justamente por isso. E talvez isso venha só a somar. Sim, e eu lhe digo mais, essa questão da empresa estar adequada, ser o diferencial competitivo, é uma questão inclusive de contratação. Porque, por exemplo, imobiliárias normalmente são parceiras de incorporadoras e construtoras. Então, nessa cadeia de compartilhamento de dados, imobiliárias e construtoras com corretores, com imobiliárias, todo mundo tem responsabilidade. E aí, uma grande incorporadora, uma grande construtora, você acha que ela vai querer contratar qual imobiliária para vender os empreendimentos dela, né? Para ser uma parceira ali do negócio. Alguém que esteja adequado. Ele não vai buscar uma pessoa que não esteja. Para em um eventual incidente de vazamento de dados, como inclusive já ocorreu aqui no Brasil, né? Foi o primeiro caso super emblemático. Quem vai ser responsável por essa questão?
É porque, na verdade, Mariana, eu li em algum lugar, não lembro onde foi agora, acho que foi num artigo do Imóvel Report, eu acho, que a especialista falava o seguinte, que para uma empresa estar 100% legal, 100% em conformidade com a LGPD, os seus fornecedores também precisam estar em conformidade, né? Então, por exemplo, eu, a Imóvel, tenho contratação do CRM, que gerencia ali minha base de imóveis, eu tenho contratação de um sistema que gerencia minha base ali de proprietários e inquilinos. Se essas empresas não estiverem adequadas, eu não vou estar 100% conforme, por mais que eu tenha aqui todo o cuidado, não é isso? Exatamente, em virtude dessa responsabilidade solidária que a lei traz. O que é responsabilidade solidária? É quando, mesmo que ocorra um incidente de vazamento de dados, uma empresa, por exemplo, uma pessoa física, né, o titular de dados, vai demandar as empresas, a cadeia de empresas judicialmente ou até extrajudicialmente, perante a ANPD, como eu falei, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E você que está adequado vai poder comprovar por onde foi o percurso daquele dado dentro da sua cadeia, dentro da sua organização. Quando você contrata com alguém que não está adequado, como é que ele vai comprovar? Então ele vai ser responsabilizado civilmente por aquela situação. Quem vai pagar uma eventual indenização vai ser ele. Perfeito. Você é adequado, você tem como Por mais que comprovar. você faça parte de uma cadeia de informação, você estando com a sua parcela de sua competência adequada, você está coberto. Está pela lei. resguardado pela Resguardado. legislação e pelas autoridades. Inclusive, Mariana, nessa normatização da LGPD, tem que ter um profissional específico que cuida desses dados, né? Exatamente. Agora, todas as empresas, elas precisam ter uma pessoa dentro dela ou fora dela, mas que seja especializado na área de proteção de dados, né? Isso aí foi importado da GDPR, que é aquela legislação internacional que eu falei para vocês, europeia, que lá eles chamam de DPO, que é Data Protector Officer, que é esse profissional que vai cuidar do tratamento de dados na sua empresa. E aí a gente importou aqui para o Brasil com o nome de encarregado de dados. E Que aí, no caso seria você, né? eu sou Aí a encarregado de pergunta que eu ia dados. fazer era exatamente Pode ser eu fora, certo? Isso. Porque o Precisa DPO, ser ele pode ser externo ou ele pode ser interno. Ou seja, um funcionário seu, você mesmo, pode ser treinado, certificado e pode desenvolver essa atividade dentro da sua própria empresa. Isso aí já diminui o custo, né? Aumenta o seu trabalho, mas diminui o custo. Ou você pode terceirizar Isso. com E um aí, especialista. exatamente, porque você estando com profissionais especializados, você não vai ter nenhum problema quanto àquilo, né? Você vai confiar esse trabalho. Mariana, outra curiosidade. A gente vai falando e vai surgindo perguntas, dúvidas, que eu acho que esse assunto aí para muito tempo. Inclusive, se você tiver alguma dúvida específica que a gente não falou nesse episódio, comenta aqui que a gente vai depois mandar para a doutora Mariana para ela responder para a gente. Talvez a gente também não saiba responder, mas a especialista vai saber responder com certeza. Mas uma dúvida que talvez seja de muitos é a minha. Talvez você já tenha recebido ligação, aquela ligação à meia-noite. Você não sabe que número é aquele, pensa que é algo importante. Quando você atende, é aquela telefonema da operadora oferecendo para você algum serviço. Como é que eu faço, pelo amor de Deus, para me livrar disso? Eles têm direito de fazer isso? Eu posso me esquivar e sair dessa lista? Como é que eu faço? Existe o aspecto positivo e o negativo dessa questão das ligações, né? Qual é o positivo para De eles? receber ligação meia-noite. A questão como eu falei que existem algumas situações que a legislação acoberta, mesmo sem precisar do consentimento do titular de dados, uma deles é a proteção ao crédito. Então, se você estiver como devedor no mercado, as empresas, sim, elas podem ligar. Obviamente, não de meia-noite, né? Já é um excesso, um abuso do que, digamos, seria um exercício regular do direito deles. Mas eles podem continuar ligando. Porém, em casos de situações, por exemplo, você é de uma operadora X e uma operadora Y, fica lhe importunando muito, ou então até outros serviços, você, como titular do seu dado, pode solicitar o cancelamento dos seus dados daquela base, né? Primeiro que muitas vezes você, antes da LGPD, da GDPR, a gente não sabe nem como é que esse nome apareceu lá, mas a gente pode solicitar o cancelamento. E aí, em caso de reincidência, Mariana, né? A gente tem o protocolo daquele pedido de cancelamento. Pode se resguardar ainda mais mandando um e-mailzinho para quem?
para o DPO, o encarregado de dados daquela empresa. Olha, estou solicitando aqui o cancelamento dos meus dados dessa base. E aí, munido desses documentos, se a gente estiver muito chateado, a gente pode até ingressar com ação judicial, né? Porque, obviamente, a gente está sendo prejudicado, lesado com aquele tipo de ligação que estamos recebendo. Sim. Bacana. Lembrando que o devedor não pode pedir para tirar o nome do cadastro. Pode não. Não pode. Tem que pagar. Tem que pagar. Existe a base legal de proteção ao crédito, que aí dispensa o consentimento do titular de dados. Se você deve, você vai receber ligação. Pague. Paga o povo. Mariana, o papo tá bom, mas a gente precisa agora caminhar para as considerações finais. Eu queria que você falasse para a gente, de maneira geral, um resumo para passar para os corretores, para as imobiliárias que estão assistindo o programa. Quais seriam as orientações assim, principais de adequações que imobiliárias e corretores precisam fazer em relação ao LGPD? Bem, inicialmente com relações aos corretores, acredito que seria muito essa questão das leads, né, da obtenção dos contatos. Então, podemos obter os contatos? Podemos, porém, temos que saber qual fonte é essa, para naquele momento que a gente entre em contato com o titular do dado, caso seja questionado, o corretor saiba reportar de onde veio aquele dado. Porque de modo geral, essa lista ou essa quantidade de clientes, lead que a gente chama, vem de algum anúncio, de alguma campanha e, em via de regra, a pessoa autorizou ou clicou dizendo que estava interessado em maiores informações. Esse caso é o mais comum. Mas a gente sabe também que, não sei se ainda existe, mas no passado a gente era habituado a ver listas sendo vendidas, lista de banco de dados de uma categoria profissional, sim, Fernando, lista de médicos, lista da Polícia Federal. Com certeza. Isso então é totalmente irregular hoje. Sim, na verdade, o que acontece? Sempre tem que ser respeitada a finalidade daquele dado. O titular de dados, ele precisa fornecer o seu consentimento e você dizer para que você vai utilizar aquele dado. Né? O que acontece com relação a essas vendas de listas? Olhem que caso interessante. Uma grande construtora aqui do Brasil, uma pessoa, a gente pode dizer, né, até porque é um caso já julgado, a Cirela, uma pessoa adquiriu uma unidade imobiliária junto a ela e passado um mês ela começou a receber anúncio de arquiteto, de imóveis planejados, de iluminação. E aí, como assim? Eu não entrei em contato com nenhuma dessas empresas. E aí descobriu-se que estava vendo essa, não necessariamente uma venda, mas uma troca de leads, um compartilhamento de dados daquela pessoa que adquiriu a unidade imobiliária sem que ela tenha permitido. E sabe o que isso gerou, Fernando? R$10 mil a uma pessoa que comprou a unidade imobiliária. Você já pensou quantas pessoas acontece isso? E se todas elas demandassem as empresas judicialmente? O que era que poderia acontecer com o mercado? Demais. Isso é muito importante. Eu acredito que muita gente que está escutando, está nos assistindo, nem tem a noção de que isso seja uma atividade irregular, ou seja, uma ação que pode gerar uma penalidade. Porque como você falou, é tão comum no mercado, é tão normal, e por isso a gente está fazendo esse programa e esse conteúdo para alertar o mercado imobiliário. Exatamente. É uma prática tão normal, assim, você... E já pegando o link, assim, do que você falou da finalidade do cadastro, né? E com aquela relação do anúncio que você falou, a gente está muito acostumado a isso. Então, o cliente quando manda, né? Falando do mercado imobiliário, quando a gente recebe aquele lead, né? Aquele cadastro, através do anúncio nosso, a gente supõe, né? Para um determinado imóvel, a gente supõe que aquele cliente vai se encaixar em mais 20 imóveis que nós temos. Então, assim, na verdade ele fez o cadastro daquele imóvel específico e talvez ele não queira receber todos esses outros. Sim. Mas é uma prática tão normal, né, que a gente, até de uma forma de tentar ajudar o cliente, não é nem para atrapalhar ou para entupir ele de informação. Você usar até um banco de dados seu mesmo, da sua empresa, um histórico de dados de uma pessoa que clicou lá e deixou um contato, e você continuar usando como oferta, exposição de produtos para essa pessoa. Isso, aí vamos lá. Com relação então à nossa base de dados antiga, né? Digamos assim, já que não é todo mundo que ia embora, a LGPD seja desde 2018, mas que agora que está mais antenado com relação a ela, o que é que a gente faz com a nossa base de dados? Que a gente não sabe de onde veio as leads, que a gente está entrando em contato com todo mundo.
Obviamente, hoje em dia, todo mundo está no meio digital. Muitas empresas, né, imobiliárias incorporadoras, até corretores mesmo, profissionais autônomos, tem o seu site, tem o seu e-mail, tem o seu WhatsApp. Então, o que é que vai fazer? Vai pegar aquele banco de dados. O que é que vocês querem oferecer nesse banco de dados inteiro? Todos os empreendimentos, alguns empreendimentos, e aí vocês vão nichar o que é que vocês buscam daquele cliente, e aí vocês podem voltar com um novo e-mail, com um novo cadastro, com uma nova mensagem de WhatsApp e obter o consentimento para tudo aquilo que vocês antes estavam fazendo de uma maneira que não necessariamente era totalmente irregular, né? Mariana, falando de orientações agora para a imobiliária especificamente. Aqui na imobiliária, por exemplo, eu tenho corretores que são autônomos, que estão vinculados à minha imobiliária, que têm seus WhatsApps, têm, enfim, seus contatos, suas bases ali de contato com os clientes. E eu tenho o meu CRM, onde eu cadastro todos os clientes, né? Teoricamente, esse CRM vai estar adequado já ali para receber esses dados. Qual é a orientação para a imobiliária? Esses contatos que chegam hoje no WhatsApp do corretor, é responsabilidade da imobiliária também? Ela tem que cuidar disso? E o indicado seria ela trazer esses dados todos para um CRM, do CRM distribuir para os profissionais? Qual é a orientação? Vamos lá. Com relação aos corretores, normalmente, quando você tem uma imobiliária, você faz um contrato de parceria com aquele corretor. Então, nele é interessante que estejam previstas cláusulas relativas à proteção de dados. E aí, quando ele obtiver esses dados e for fazer o compartilhamento com você, ele provavelmente vai estar adequado à legislação. E então você vai poder ter esse livre-arbítrio de colocar no seu sistema, de redistribuir, porém sempre isso vai estar documentado. Quando você busca um projeto de adequação para a sua empresa, isso vai estar sempre todo documentado. Então, se alguma autoridade vier fiscalizar o espaço, vai ter o caminho que o dado percorreu. Então, Perfeito. O importante é isso. Perfeito. Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado. Mariana, suas considerações finais para a nossa audiência. Venda agora o seu peixe, o seu arroba, para quem quiser se adequar, procurar esse especialista que vai poder te ajudar demais. Pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, para vocês sobre LGPD, até porque é um assunto muito amplo, então as dúvidas são naturais. Nesse caso, vocês podem me buscar através do Instagram, @MarianaRochaAdvogada. Vamos deixar aqui embaixo para quem quiser buscar. E é isso, estou à disposição de todos. Queria agradecer em nome de todos, Mariana, mais uma vez, a sua ilustre presença, enriquecendo o nosso conteúdo. A gente sabe que esse assunto é muito mais amplo, né? E queria dizer a você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e nos segue nas redes sociais. Valeu! Esse foi o Resenha Cast Mob. Até a próxima. Um grande abraço. Saúde. Calma que eu fico nervosa. Eu tô entrando no clima. Falei muito. Corta tudo. Você não quer perguntar o que é tratamento de dados, não? Não. Eita. Menino, pelo amor de Deus. Eu pensei que tinha só um dedinho, aí botei. Misericórdia. Não, mas é porque lá. tá ficando muito gelado. Não, você não vai me perguntar isso não. Tu não falou. Pode cortar. Calma. Adorei a cerveja. Que é pra pessoa ficar mais calma. Porque tem gente que pensa que é só pá. Eu peguei aqui, eu vou, não sei lá de que forma eu vou apagar tudo isso que eu falei, que ficou uma merda. Falou muito. Diga Resenha Cast que ele não falou. Perfeito. Tô falando que só. Tá.